Pronto. Oi, gente. Boa tarde ou boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aí, tá? Antes de passar a palavra para o nosso companheiro, né, Leandro, que vai fazer a preleção da noite, nós vamos aqui a alguns recados, né? Bom, os cursos abertos, né, que iniciaram em fevereiro, curso de educação mediúnica, das 20 às 21 horas, né? Totalmente à distância, online, então as pessoas que tiverem interesse, né, procure a secretaria. Segundo, terceiro e quarto ano de forma híbrida, presencial a cada 15 dias, né? Temos a segunda-feira a leitura comentada do livro Nosso Lar online, pelo Google Meet, das 20 às 21 horas, em andamento, está no capítulo 18. Também informações na secretaria. Pedimos para que os amigos que não desligaram o celular ainda façam, né? Ou deixem no modo silencioso. A gente sempre lembra que essa casa ela tem como objetivo principal o estudo e a prática dos ensinos trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o Senhor dessa casa. Ele é que nos cura e dele que vem a nossa salvação, né? Todas as nossas reuniões a gente ressalta a frequência ao núcleo, porque agora a gente tem a facilidade, né, tecnológica das pessoas que não puderam comparecer, né, ou não podem, então elas de casa elas podem, né, acompanhar. Mas é sempre bom a presença física, porque essa interatividade ela é terapêutica, a gente combate processos melancólicos, a gente atualiza as relações, então é sempre muito bom a gente vir à casa espírita, né? A gente sempre também incentiva a prática do Evangelho no lar, porque aqui a gente obtém uma série de benefícios, né? O passe, as palestras, né? O suporte dos amigos espirituais, né? Mas para a gente sustentar esses benefícios, o importante é a gente manter uma frequência elevada. E a gente consegue manter essa frequência elevada através de estabelecer dentro de nós mesmos um santuário, né, de Deus. E no nosso lar também. Ser um santuário, ser uma extensão do núcleo de estudos espíritas Irmã Milese, né? A gente sempre inicia as nossas atividades com uma leitura de uma psicografia recebida aqui na casa. E aí eu vou ler e peço a atenção de todos. O título é Sobre a Espada de Jesus. Ele mesmo disse que traria a espada e não a paz. O que me dizem disto? Ah, os homens se desentendem mesmo, isso é normal. Veja como as religiões e as nações se opõem em ideias e objetivos. Isso é normal. E a espada que divide, que condena, que não separa homens e opiniões. Essa é a espada. Ao lado, um benfeitor espiritual guardava silêncio, ouvindo o desabafo do amigo que clamava em voz alterada. Chegando perto, disse-lhe com carinho e mansidão: Cristo é a paz. Disse que a paz ele nos deixava, mas não como o mundo nos daria. A espada pertence aos homens, e se é manejada por nós com injustiça e desrespeito, Jesus sabia da nossa natureza inferior. Criou a figura da espada a fim de entendermos que esse armamento poderia ferir não só a carne, como também o espírito. Ele sabia que muita discórdia haveria até o entendimento do seu evangelho aqui na terra. Deixou-nos a lei do amor e nunca empunhou nenhuma espada, a não ser os pobres homens que não o compreenderam. A espada da incompreensão, da cupidez, das imperfeições, todas elas mostram o combate do homem para com ele mesmo, porque antes de ferir o semelhante, aquele que erra já desferiu o primeiro golpe em si mesmo. Compreendeu agora, meu irmão em Cristo, o que interpretar desta passagem do Evangelho? Nunca interpretei assim. Para mim, Jesus nos deu o direito de defesa e de combate. Já vistes a Jesus cometer iniquidade, calúnias, ter desafetos
pelos erros seus, é da natureza humana o erro, a imperfeição. Jesus é espírito puro. Sua natureza já pertence à divindade. Não podemos humanizar esse mestre que tantos exemplos do mais puro amor nos deixou. Assim o diálogo se estendeu mais um pouco, enveredando por outras tantas histórias do nosso querido mestre Jesus. Essa mensagem foi psicografada aqui pela médium Elaine no dia 23 de dezembro do ano passado. Agora eu vou pedir para que vocês me acompanhem numa rápida oração para dar início à nossa atividade. Elevemos o nosso pensamento a Jesus. Meu Redentor, eu e meus irmãos, agradecidos a Deus e a Ti, Senhor, por esse encontro fraterno, pedimos para que abençoe, Senhor, nosso propósito de aprender para melhor servir. Abençoe o Leandro, nosso irmão querido, que com muito carinho vai nos conduzir com as suas palavras. Abençoe cada coração que está, encarnado ou desencarnado, que ele receba esse medicamento pelos ouvidos, pelo coração, pela alma, e que a sua paz nos sustente, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Bom, com a palavra, Leandro. Amados irmãos em Jesus, boa tarde. Que Jesus continue abençoando a nossa alma, o nosso coração, as nossas mentes, pensamento, as nossas aspirações, os nossos sonhos, as nossas esperanças, a nossa vontade de crescer, a nossa vontade de ser cada dia melhor, cada dia mais abençoado, cada dia mais alegre, cada dia mais em paz, não é? Cada dia mais esperançoso, cada dia mais crente naquilo que Jesus mesmo nos prometeu, que nós venceríamos as aflições do mundo, não é? E que nós seríamos e somos a luz do mundo e o sal da terra. Que mais do que nunca a gente busque ser essa luz que Jesus disse que a gente poderia ser, que a gente pode ser. A gente precisa tomar posse dessa verdade na nossa vida. Uma vida sem gosto é uma vida que pouco valeu a pena, não é? Ser o sal da terra é dar gosto às coisas, não é? Todo mundo adora comida de hospital, não adora? Porque tem pouco sal, não é? O sal dá gosto às coisas. Se a gente for uma pessoa sem sal, a gente é uma pessoa sem gosto também, uma pessoa insípida. E onde o cristão de verdade está, ele tem que fazer a diferença. Ele tem que pôr um gosto especial nas coisas. Em primeiro lugar, na nossa vida. E depois na vida das pessoas que nos cercam. E nós temos esse poder. Quem nos impede de ser cada dia melhor? Quem nos impede de ser cada dia mais alegre? Quem nos impede de ser cada dia mais caridoso? Quem? A não ser nós mesmos. Aonde está escrito que a gente não pode ser cada dia mais alegre, cada dia mais doce? Aonde está escrito? Quem impede a gente de fazer isso, senão as nossas próprias escolhas, as nossas próprias decisões, o foco que a gente coloca? No que a gente está colocando o foco? Jesus disse: aonde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. E aí a gente começa a entender, né, por que de alguma forma, às vezes a gente está aflito, a gente está triste, porque depende muito de onde a gente está colocando o nosso foco, os nossos tesouros e a nossa atenção.
Essa vida, a gente costuma dizer, ela, entre aspas, ela é perfeitinha demais, né? O planeta Terra é tão perfeito, o nosso corpo é tão perfeito, nossa voz é tão perfeita, as cadeiras, as mesas, as pedras são tão perfeitas que a gente acredita que é de verdade. Mas não é. Em 2 Coríntios 18, está falando que é para a gente fixar os olhos no que não se vê, porque só o que não se vê é real. E tudo o que se vê e se toca é temporário, é passageiro, é ilusório. Para que servem as ilusões do mundo? Só serve para iludir a gente. E toda ilusão um dia vai trazer sofrimento, vai trazer frustração, porque a gente percebe que correu atrás de um monte de coisa que não preenche o nosso vazio espiritual, o nosso vazio existencial. Porque o cristão e o ser humano, a gente precisa preencher as nossas vidas daquela coisa que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, que alimenta a nossa vontade de ser e estar cada dia melhor. E isso também só depende da gente. Tantas coisas escritas, tantas coisas faladas, né? Jesus falou bastante coisa, escreveu, ele não escreveu, quem escreveu foi os discípulos, né? Foram os discípulos. Mas quanta coisa ficou escrita, quanta coisa Jesus disse e quanta coisa Jesus exemplificou. Por que será que Jesus enxergava as coisas diferente? Por que será que Jesus escutava as coisas diferente? E um dia ele falou para a gente, porque a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. A gente precisa ver além dessa matéria que a gente vive. Chegou o momento da gente dar um salto na nossa mente, na nossa consciência, na nossa espiritualidade e saber que a gente está muito longe de ser só isso aqui que a gente é na Terra. Aqui é um hospital, é uma escola, é um aprendizado, não é? Mas a gente está aqui para se melhorar, para se burilar, para colocar aquilo que de melhor a gente tem dentro de nós para fora. E a gente pode fazer isso. Como a gente disse no início, desde que a gente coloque o foco nas coisas certas. E quais são as coisas certas? Irmãos, se a gente tiver que escolher de colocar a nossa atenção, os nossos esforços, a gente deveria escolher naquilo que a traça vai comer e o ladrão vai roubar, ou aquilo que a traça não come e o ladrão não rouba. A gente vive uma vida inteira, 50, 70, 80, 90, 100 anos, muitas vezes correndo atrás desse vento, correndo atrás dessa ilusão, correndo atrás dessa ventania. É legal ter conforto, ter uma comida melhor, não é? Uma roupa melhor, um lugar melhor para dormir e tal. É ótimo, é maravilhoso e não é proibido. Só que quando essas coisas elas passam a ser o sentido da nossa vida, o foco da nossa vida, né? O espiritual, o eterno, o que é imutável, aquilo que realmente constrói o nosso espírito e faz a gente evoluir, crescer e ser muito melhor, né? Como espírito, como ser humano, vai ficando em segundo plano. Então a gente tem que fazer uma escolha muito importante do que a gente vai colocar em primeiro plano na nossa vida. Esse é o grande salto de consciência que a gente está sendo impelido a dar nesse momento, e graças a Deus, é até redundante a gente estar falando aqui para a gente, porque graças a Deus, pelo menos hoje, nos outros sábados, a gente tem feito a escolha certa. Um dia estava Marta e Maria ao redor da mesa lá e Jesus conversando, e sempre, óbvio, né, passando ensinamentos, passando lições. E Maria se sentou ao lado da mesa e ficou ouvindo o que Jesus tinha para dizer. E Marta estava preocupada com os afazeres da casa, de cuidar das pessoas, dos hóspedes, de servir
uma água, um vinho, não é? Um pão, de ver se estava tudo organizado. Até que chegou uma hora que a Marta falou: mestre, não te incomodas que eu estou cuidando de tudo e a Maria está aí sentada, só ouvindo? E ele falou: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então não significa que a gente vai deixar de lado os nossos afazeres, né? Se a gente levantar, né, não lavar os olhos, escovar os dentes e pentear o cabelo, a gente sai na rua, a gente assusta as pessoas, né? Então a gente não pode deixar de lado os nossos afazeres. Uma casa suja, mal arrumada, ela contribui para a nossa energia ficar ruim. Então faz parte, né? Só que dentro do possível a gente tem que colocar as coisas na prioridade certa, né? Muitas vezes é melhor deixar uma loucinha de um dia para o outro, mas brincar com o neto, brincar com o filho, dar uma atenção para o marido, para a esposa, né? Isso não tem preço, tem valor, né? Tem muito valor. Então é isso, o tema de hoje é vivendo com alegria. Será que é possível viver com alegria? Não é? Será que a gente tem sofrido mais, chorado mais, ter tido mais tristeza do que alegria? E o que precisa para a gente viver com alegria? Precisa a gente acreditar, né, nas coisas que Jesus passou para a gente, que viver com amor é a melhor coisa que existe, que viver com fé é a certeza de que a gente vai vencer, que viver com fé é a certeza que a gente foi feito para ser feliz, e que se hoje a gente não é ainda, tem a ver com as nossas escolhas e com as nossas crenças. A gente está exatamente aonde a gente se coloca. Através do que a gente pensa, age, não é? A gente está exatamente onde a gente se coloca. A gente teve poucas oportunidades, teve muitas oportunidades, mas quais efetivamente a gente aproveitou? Quais efetivamente a gente fez com amor, com coração? Quais efetivamente a gente fez como espíritos imortais? A tristeza, a infelicidade, a dor, ela é maior toda vez que a gente não acredita na nossa imortalidade. Eu estava vendo uma palestra, foi só uma tirinha do Haroldo Dutra Dias, né? Quando a gente vai num velório, a gente tem que ir no velório como imortal. Quando a gente dá uma aula, a gente tem que dar uma aula como imortal. Quando a gente passa uma aprovação, a gente tem que passar uma aprovação como imortal. É dessa forma que a gente dilui, porque a gente sabe que dor nenhuma e problema nenhum dura para sempre. E é muito importante que a gente também tome responsabilidade, as rédeas na nossa vida, por saber que nós somos responsáveis por tudo que a gente faz na nossa vida. E por tudo que acontece na nossa vida também. Não tem ninguém vítima, irmão. Não tem ninguém vítima. A gente não tem que culpar ninguém. Isso é triste, mas dá um poder enorme para a gente. A nossa felicidade, a nossa alegria não está na mão de mais ninguém. Agora, aquele entre nós e nós mesmo que não se contenta com nada vai ser um eterno infeliz. O homem mais rico do mundo, segundo diz, né, o Espiritismo para a gente, é aquele que tem menos necessidades. Se a gente tiver todo dia uma necessidade nova, a gente não vai ser alegre, feliz nunca. Por outro lado, se a gente tem todo dia um arrozinho com feijão ali, um lugar para deitar a cabeça e se cobrir, não dormir no relento, a gente já está melhor que bilhões de pessoas. E do ponto de vista material, isso é tudo que a gente precisa. O resto que a gente precisa é tudo espiritual. E do ponto de vista espiritual, quando a gente efetivamente busca essas coisas como principal na nossa vida, todas as outras serão acrescentadas. Todas as outras serão acrescentadas. Existe uma palavra que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas se acrescentarão, né? Os bens materiais, eu vou falar um negócio aqui, de repente vocês vão falar que eu sou louco, mas os bens materiais é uma conquista espiritual. Os bens materiais duradouros, sabe? A saúde, a alegria, a felicidade, a compreensão é uma conquista espiritual. Se a gente nunca estiver contente com nada, nada está bom, meu irmão. Nada está bom. Nada está bom. A gente nunca vai ser alegre.
Se a gente não sabe que a dor e o sofrimento vai acabar, que foi a gente mesmo que atraiu isso para a gente, e a gente mesmo pode parar de atrair isso, como? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas se acrescentarão. Efetivamente. Jesus disse, vós sois deuses. E por que a gente não acredita? Vós sois a luz do mundo. E por que a gente não acredita? A gente precisa acender a nossa luz e fazer brilhar a nossa luz e tomar o lugar que Jesus disse que é nosso. O protagonismo da nossa vida. Ninguém pode ser protagonista da nossa vida, inclusive a gente não vai poder pôr culpa em ninguém depois. Porque a salvação, a iluminação, o crescimento, a evolução é uma conquista pessoal. É uma conquista individual. Não é? A salvação somos nós e Deus. O quanto a gente se volta para a casa do Pai. O quanto a gente escolhe voltar, escolhe voltar para a casa do Pai com vontade, com força de vontade. Não é, fala, eu vou voltar para a casa do Pai e fica o tempo todo olhando para trás, o tempo todo olhando o que está deixando para trás. Não é? Se é um carro, uma pepita de ouro, não sei. Mas são tudo coisas que o tempo vai comer. Quando a gente toma a decisão de voltar, tem que tomar a decisão de voltar. Não tem que olhar para trás. Esse é o grande sentido da felicidade, mesmo que a gente ainda seja bem pequenininho. Mas é a certeza de que a gente vai chegar lá. É uma viagem que a gente está fazendo de volta para a casa do Pai e a gente vai ser feliz quando chegar lá. Embora Deus esteja em todos os lugares. Digamos que a gente prepare uma das melhores viagens da nossa vida. A gente vai passar uma semana num lugar paradisíaco. E a gente decide ir de carro para ser mais legal. Não é? Para a gente ir parando, não é? Decide ir de carro com a família. Não é? Aí andou os primeiros 50, 100 quilômetros, fura o pneu. O que a gente faz? Senta e chora e fica esperando alguém vir trocar o pneu para a gente. E desiste da viagem. É ou não? Não. A gente vai lá trocar esse pneu, não é? E vai continuar a viagem. E alegre, porque a gente sabe que vai atrasar um pouco, mas a gente vai chegar. E tem um paraíso esperando a gente. E eu não estou vendendo as portas do paraíso. Eu estou falando de um lugar paradisíaco, né? Embora esse meu jeito de pastor, não é? Eu não estou vendendo um pedacinho do céu, só estou falando do lugar paradisíaco que a gente pode ir, não é? A gente não desiste da viagem. De repente a gente encontrou um monte de restaurante fechado, a gente para numa barraquinha lá e compra um salgadinho, 2 Coca-Cola, 2 garrafas de água e segue viagem. Verdade ou mentira? Pegou 8 horas de trânsito para ver a virada, não é? A virada do ano lá na Baixada. Você desiste? Não desiste. Você sabe que tem algo muito legal te esperando lá. Vai descer, vai estar com a família, não é? Vai acender a churrasqueira, né? Vai fazer o churrasquinho, não é? Vai ser bom. Então, no caminho da gente, mesmo que a gente programe uma viagem em família, e a gente está viajando em família, nós não estamos juntos? Nós não estamos juntos aqui? Nós estamos viajando em família. No caminho a gente vai arrumar problema, vai ter pneu furado. Mas não chore, nós vamos chegar lá. Não se desespere, não desista da viagem por causa disso. Vai faltar água, às vezes vai faltar combustível. Não é? Quantas vezes a gente se sente sem combustível? Às vezes bate o desânimo, a gente está o quê? Sem combustível. E se a gente pegar esse exemplo, a gente vai embora, né? Mas quem desiste da viagem por causa disso? Agora, por que no dia a dia, quando fura um pneuzinho na nossa vida, quando aparece uma pedra no nosso caminho, a gente vai desistir efetivamente de um lugar que Jesus disse que é excelente? Não é nem algo que a gente escolheu, é Jesus que está falando.
Aliás, uma das melhores decisões da nossa vida é pedir para Deus e para Jesus que seja feita a vontade deles na nossa vida. Porque, irmãos, nós não sabemos. E está escrito na Bíblia, aquilo que Deus preparou para a gente, aquilo que Deus tem para a gente, é maior do que qualquer coisa que a gente possa ter sonhado. Então, vale a pena fazer essa viagem e não desanimar. E não chorar tanto quando fura o pneu. A gente vai lá arrumar o pneu, entendeu? Hoje os carros novos vêm com pneu de bicicleta para você trocar. Aí você tem que andar devagar até uma borracharia para arrumar o pneu certo, mas vai. E por que na nossa vida a gente vai desistir? Nossos irmãos adoram viajar para o interior, faz viagens longas, às vezes tem chuva, tempestade, é obrigado a parar o carro um pouco. Não é, irmão? Às vezes fura o pneu, não fura? Você desiste da viagem? Você está indo lá ver seus parentes, a terra que você gosta, você desiste? Não desiste. E o pneu furado vira motivo de piada. Fala, ó, estão querendo atrapalhar nós, mas nós não vamos desistir. E segue todo mundo feliz, rindo, brincando e cantando. Pelo menos é o ideal, né? A gente está indo passear com a família, estiver se matando dentro do carro, pode ir e pode voltar, né? Mas é o ideal, pô, você está indo passear, está indo viajar, você vai feliz, não é? Então, a gente ri do pneu furado, porque a gente sabe que o que nos espera é muito melhor. Agora, que parte que nós não entendemos que nós estamos numa viagem e o que nos espera lá é muito melhor? E aí, dá ou não dá para ser alegre, mesmo quando o pneu da nossa vida furar? Como? Tendo a certeza que é só um pneu furado. E se o step está detonado? Aí a gente vai pedir ajuda, vai ter que ir até um posto, voltar, né? Arrumar alguém para levar e não é? Mas dá um jeito, não dá? E por que na vida a gente vai parar, vai chorar, vai desistir, vai sofrer? Quem nunca trocou um pneu? Hora que furar vai ser uma grande oportunidade de aprender. No mínimo você vai arrumar alguém para trocar e você vai ver como faz. Não é? A vida é assim, as dores e as tristezas que aparecem na vida da gente está ensinando alguma coisa para a gente. O pneu de ninguém fura, pelo menos no que diz respeito à vida, à toa. Ele fura no lugar e na hora certa. E quando, entre aspas, a gente maldiz aquele momento, lá na frente a gente percebe que aquele tempo que a gente perdeu na estrada foi o necessário para a gente tomar mais força, mais musculatura para suportar o que vinha pela frente. Ou nós tivemos, ao invés de um impedimento, não é? Um livramento. Às vezes a gente fala, poxa vida, isso aqui não atrapalha. Nada na vida da gente atrapalha. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que está acontecendo na nossa vida é para o nosso bem. Dá para acreditar nisso ou não? A gente precisa acreditar. É assim que a gente vai ser alegre em meio às tristezas, em meio aos problemas, em meio às dores, porque são temporários. Agora, quando o nosso foco está nas coisas temporárias e a gente perde algo temporário, a gente sofre como se aquilo fosse eterno. Agora, quando o nosso foco é na eternidade e a gente perde algo temporário, a gente bate a poeira da sandália e segue olhando para frente de cabeça erguida, né? Com amor, com paz, com humildade, com confiança e com fé, fazendo as escolhas certas e tomando posse disso que Jesus prometeu para a gente, que a gente vai vencer o mundo, né? Uma vez, um mestre chegou para o discípulo, porque eles estavam conversando sobre isso, sobre como é difícil uma prova, como é difícil outra prova e tal, não é? E tudo depende da forma como a gente encara as coisas, não é? A dor é real, a dor é real. O sofrimento, e principalmente o sofrimento prolongado, ele é facultativo, só depende da gente, não é?
Só depende, a dor é real. Se eu bati o pé dói de verdade. Agora ficar um dia inteiro reclamando porque bateu o pé, a semana inteira lembrando que bateu o pé, no fim do mês você está fazendo um resumo, você só lembra que você bateu o pé. Então, sofrer é facultativo, é opcional. Não é? A gente ficar dando importância para tudo quanto é picuinha que acontece na nossa vida. Outra coisa, se a gente presta atenção só no que nos falta, é óbvio que a gente vai ser infeliz. Mas, de novo, se a gente tem água potável, a gente está melhor que 2 bilhões de pessoas no mundo. 1/4 do mundo não tem água potável. E nós estamos reclamando do quê? Podemos buscar algo melhor? Óbvio. Devemos? Óbvio. Mas não precisa ser o objetivo primeiro. Então, esse discípulo conversando com o mestre pegou um punhado de sal e jogou dentro de um copo d'água. Vou aproveitar para tomar água aqui. Pegou um punhado de sal e jogou dentro de um copo com água. Mandou ele mexer e mandou ele beber. Aí ele falou, que gosto tem? O mestre perguntou para o discípulo. Ele falou, horrível, intragável. Tá bom. Aí levou ele para a beira de um lago de água limpa. Naquele tempo tinha lago de água limpa, não é? Pegou o mesmo punhado de sal e diluiu no lago. Deu uma diluída no sal no lago. Aí falou para o discípulo, agora bebe essa água. Ele bebeu. Falou, que gosto tem? Ele falou, tá boa a água. Que ensinamento que a gente tira disso? Se a gente estiver no olho do furacão e só enxergar o olho do furacão, nós estamos perdidos. Se a gente pegar o punhado de sal e jogar só nesse copinho, que é essa nossa encarnação aqui agora, a gente se perde. A gente não consegue beber. Se a gente pegar esse punhado de sal, que é algum problema, alguma dor, alguma tristeza que a gente está passando nesse momento, e diluir no fato da nossa imortalidade, não vai ficar tão ruim de beber. Certo? Então a gente tem que aceitar, entender e olhar as coisas na vida da gente como imortais que somos. Tudo é passageiro na nossa vida. Dizem que tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador, né? Mas tudo é passageiro na nossa vida. Tudo é passageiro na nossa vida. E a gente não pode sofrer como se o mundo tivesse acabado, porque não acaba, irmãos. Se alguém torce para o fim do mundo, eu sou obrigado a dar uma notícia péssima para vocês. O mundo não acaba, a nossa vida não acaba. Tá? Então, nada é o fim do mundo. Nada. A perda de um ente querido, daí a alguns anos a gente vai se reencontrar com ele. A saúde que foi levada embora, alguma coisa ela está ensinando para a gente. Está ensinando a gente a trocar aquele pneu, não é? Do câncer, do tumor. A gente está aprendendo a trocar aquele pneu. Inclusive a gente está aprendendo a não desenvolver o outro, não é? Porque a raiva, a mágoa, não é? A falta de perdão, isso traz doença e tumor para a vida da gente. Mas depois que teve o tumor, a gente vai ter que consertar. Aí depois a gente tem que prevenir para não ter mais, não é? O dia que o pneu furar e a gente não tiver step no carro, a gente vai ver a importância de ter um step calibrado, né? Agora eu lembrei que faz tempo que eu não calibro o step do meu carro. Quando a gente calibra os pneus, tem que calibrar o step também, viu? E na vida da gente é a mesma coisa. Quando calibra os pneus, tem que calibrar o step também, viu? Na hora que ele furar, se o step tiver murcho, o que acontece? Não é? Eu esqueço direto. Mas é isso, irmãos, é isso. Então dá para ser alegre no dia a dia, dá para ser. E o tema de hoje, para quem não tinha ouvido, é vivendo com alegria. Dá para ser alegre baseado nas promessas que tem na nossa vida e porque a gente foi criado para ser feliz e as dores são pequenos momentos na eternidade. E quando a gente dilui algumas dores maiores ou menores na eternidade, a água fica com o mesmo gosto, o gosto doce, porque a gente pode tomar. E a gente sabe que aquilo está sendo um fortificante para a nossa vida. Tá? É dessa maneira que a gente está sendo preparado para coisas maiores e melhores. E aquilo que o nosso
pensamento nunca pensou e o nosso coração nunca sonhou é o que Deus tem para nós. É muito mais do que a gente pensou, é muito mais do que a gente sonhou. Tem um texto pequenininho aqui que eu queria ler para vocês, é bem rapidinho. Ó. Alegra-te e confia. Se eu não me engano, é uma passagem de Emmanuel, tá? Chama Alegra-te e confia. Contempla o mundo em torno, tudo pede alegria. Cada flor é um sorriso da beleza imortal. O sol conta que a luz reina acima das trevas. A noite mostra a vida no alfabeto dos astros. Até o pó que pisas é berçário do pão. Rejubila-te e serve. Deus faz sempre o melhor. Obrigado, irmãos. Boa noite, viu? Obrigado. Uma vez mais, elevemos o nosso pensamento a Deus. Deus de eterno amor e bondade, eu e meus irmãos, em prece de louvor e de agradecimento, elevamos o nosso pensamento, o nosso sentimento até Ti. Bendito sejas Tu, Senhor, por todos os recursos, processos, ferramentas dos quais Te utilizas, a fim de que entendamos e de que entendamos que de Ti emanamos, fomos semeados na vida e para Ti vamos retornar. Te agradecemos, pois, a constância do tempo que nos garante o porvir em incontáveis encarnações. Te agradecemos a esta casa que nos dá o santo privilégio de servir. Te agradecemos pelo conjunto dos nossos amigos e familiares que nos aceitam como somos, que toleram as nossas falhas, nossos defeitos. Te agradecemos também pelos nossos problemas, nossos desafios pessoais, que são nossos professores de humildade, de perseverança, de superação. Enfim, por tudo te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por Jesus, nosso Mestre amado, nosso Salvador, que comemoramos a Páscoa. Mas ousamos também te pedir, Senhor, te pedir para que nos perdoe nossos momentos de irritabilidade, nossos momentos de insatisfação, te pedir para que nos fortaleça, nos inspire, para que possamos continuar na trajetória de retorno até Ti. E onde quer também, Senhor, que haja um irmão anônimo sofrendo nesse momento, seja no leito do hospital, no cadeião público aqui próximo, onde quer, Senhor, que haja esse nosso irmão, que ele possa receber as nossas melhores energias, manipuladas pela Tua misericórdia, no atendimento a esse nosso irmão, Senhor. Abençoe as atividades de paz que irão se iniciar. E nos dispense em sua paz. Graças a Deus.